Vocês estavam com saudade, eu sei, da review completamente embasada dos episódios 19 e 20, patrocinada pelo Igor. Eu sei que vocês querem, eu sei que o Igor quer, eu sei que o Brasil inteiro quer falar desses dois episódios de Mushoku. Então, Igor, pode iluminar-nos, Eivos, com vossa sabedoria e falar sobre o episódio da cueca de castidade e o molhadinho que congelou. Assim, eu tenho uma situação que eu não posso deixar de comentar. Eu fiz uma piada durante a review diversas vezes sobre você ser o Thunder da Pentecostal, mas eu não pensei que você ia levar tão a sério a ponto de mudar a sua linguagem. Ou isso já estava aí desde o começo, e a minha crítica estava muito bem embasada novamente de que você é o Thunder da Pentecostal. Sim, Porque eu estou fechadão com a igreja. Não, qualquer coisa que se assemelhe a um caso de fornicação e adultério é o fim do mundo pro Thunder da Pentecostal. Se o Thunder vê a Avenida Brasil, ele tem um treco nos 5 primeiros minutos. Ele vê o Tufão e já quer explodir. Não, o Tufão não é outro personagem, não se exploda. Então, assim, calma, cara. Assim, você tá tendo um distanciamento da ficção, assim, que é assustador. Porque você vê um caso de fornicação, você quer já cancelar o filme. Então, assim, não é só Mushoku. E eu espero que não seja só com esse caso, com birra como Mushoku. Seja com todas as outras mídias, né? Porque o que tu deve odiar o Tufão, coitado, né? O que tu deve odiar todas as atrizes da Globo, porque todo mundo já traiu, ou já fez algum papel de traição, é maluquice. Não, então, assim, mas calma, Igor, eu tô tranquilo porque o meu karma é equalizado, porque eu estou fechadão com o Issei. Então tá tudo bem. Inclusive, mas aí, cada um com o teu buraco. Entendi. Mas assim, aí tem um outro ponto também, porque ele não fez nada. Porque aquela coisa, a primeira coisa que a gente estabelece nesse episódio é que Rudius, ele é um personagem que ele de fato amadureceu. Então você vê esse amadurecimento na forma como ele lida com a situação, que ele chega, conversa, expõe os seus pontos, expõe as suas motivações, e depois de tudo isso posto, ele fala, eu vou lá com meu pai, eu vou lá salvar minha família, que é a coisa mais natural do universo. Inclusive, ele é criticado muito sobre, mas ele largou a esposa grávida. Assim, ele conseguiu até recursos para que esse processo seja mais rápido, que ele consiga voltar. Então, assim, você vê que ele é um cara tão preocupado que ele tenta criar soluções e ele consegue chegar no meio termo aceitável para ambos os lados. Ele não tá simplesmente cagando para a situação e foi atrás. Não, ele tem um ponto de preocupação e a obra expõe esse ponto em primeiro plano. Então, assim, é uma obra muito bem embasada nesse sentido, porque ele coloca uma dificuldade, o que é extremamente normal, ainda mais quando ele tá casado e agora ele é um cara mais responsável e pai, coloca um ponto de uma decisão que literalmente cria dois limiares distintos. Então ele consegue achar um meio termo que alia os dois e dá uma solução agradável. Isso é um processo, essa maturidade, é um processo racional lógico. Então assim, a gente vê que ele tá amadurecendo nesse sentido. Não obstante, eu acho engraçado como o Mushoku ele é tão bem escrito que ele consegue apresentar elementos de conflito a todo momento que simplesmente é o mundo tentando desvirtuar o nosso protagonista. Eu acho incrível que ele faz algo muito parecido com o anime da Gal. Porque o anime da Gal, episódio 1, o cara chega numa cidade, episódio 1 ele conhece uma garota que também veio de outra cidade e foi pra lá, episódio 1 ele vai pra casa da garota, episódio 1 ele vê ela dormindo, episódio 1 ele quase faz um negócio. Então assim, é tudo acerto crítico, é tudo o universo corroborando pra ele ir lá e cometer o negócio, né, fazer a situação acontecer. O Mushoku faz a mesma coisa. Literalmente todo o universo conspira pra que puta que pariu. Sair de casa tem até cheiro de calcinha. Então, assim, é fantástico como o universo conspira pra fazer com que ele traia. Assim, tem indivíduos que traem por muito menos. Aqui eu vou colocar alguns outros casos, né, que até perderam a cabeça, né, escuta isso, que faz por muito menos. E o nosso protagonista, a gente vê que ele ainda tá intacto porque ele tá superando todas essas dificuldades. Ele passou por diversas dificuldades. É a avó da Sylphia, até familiar se pôs à disposição e ele falou, não, aqui não passará. Então assim,
O Rudius, por enquanto, é o Rudius da Pentecostal junto com o Thunder. Eles estão fechadão. Eles estão fechadão nessa. Ai, peraí, E então ele- comigo é crítica, com ele é elogio. Porque eu Entendi. sei que ele não vai seguir por esse caminho. Eu já Entendi. tenho. Você me deu esse spoiler, né? Você me deu esse spoiler que ele abandonou a tua fé. Porque ele era fechado contigo na Pentecostal. O Rudius do Novo Mundo, né? Não vamos falar do Rudius do Velho Testamento. Esse é outro, né? Esse nem existe mais. A gente tá falando do Rudius que Aham, não, que não reside existe, de naquele fato não mundo. existe. É, de fato. Não, volta no mundo dele e vê se ele tá lá. Não tá, então não existe. É física, Thunder. É física. Entendi. Ele só existe nesse mundo. E nesse Entendi. mundo é o Rudius. Certo? Tá aqui? Ah, Vamos? Básico de sei, física? sei que tá dizendo. Você- Básico. Você que tem um Estabelecemos PhD o básico. e... Não, você tem um Estabelecemos o PhD básico, Choco, certo? é. Só Então, tô estabelecemos o básico. Então, ele não existe mais. Só tem o Rudius desse novo mundo. O Rudius do Novo Testamento. E aqui você vê que ele tá seguindo essa cartilha. E o universo tá tentando conspirar ele. Isso é algo característico que a gente vê em obras de Eti. Que o protagonista é, como você próprio citou o Issei, Uhum. tá se jogando em cima de todo mundo. Ele tá tentando com todo mundo. E ele fala que é Marias. Então, assim, a gente vê que esse é um personagem desvirtuado, coisa que o protagonista, que o Rudius, não é. Ele não é desvirtuado dessa forma, porque o próprio mundo tenta estabelecer isso pra ele. O coitado já viu calcinha caindo do céu e ele foi intimado porque uma calcinha caiu do céu na mão dele. Então, assim, são coisas que ocorrem de forma corriqueira que faz com que ele sofra esse tipo de preconceito. E aí ele vem e mostra, não é assim. Tanto que quando a obra faz uma piada nesse sentido pra elaborar de que fato ele queria alguma coisa, é por conta de magia de sucubo. Então, assim, tem até um contexto de world building, de caracterização dos bichos que residem ali, dos monstros que residem ali. Eu tenho até medo de falar monstros, porque tem gente no chat que gosta de monstros. Mas, assim, dos seres que habitam ali, que ele caracteriza isso pra fundamentar o porquê aquilo aconteceu. Então, assim, ele não é um personagem desvirtuado até o momento. Então é importante também estabelecer isso, porque até o momento ele tá fechado com você, Thunder. Ele tá fechado na Pentecostal. E eu quero ver quando ele deixar disso daí, porque assim, isso é do mundo, isso é característico, isso querendo ou não, cara, você pode falar o que for. Se a gente pegar, até aí o Maurício pode me ajudar depois com a parte de estatística bem fundamentada, o índice de famílias desestruturadas no Brasil é gigantesco, de pai que abandona a mãe, de mãe que cria filho sozinho. Isso é muito comum no Brasil. E Mushoku retrata exatamente a nossa realidade. Aí você vê as pessoas criticando a realidade de Mushoku, mas olha pro Brasil e não tem autocrítica, porra. Então assim, a gente é o último a poder criticar isso porque isso é uma realidade da nossa sociedade. E aí, quando tu vê Mushoku ilustrando isso, reclama, pera aí, cara, vamos ter um pouquinho de bom senso e autocrítica, porque a realidade nossa é essa, tá estabelecida. E quando tu vê o pai do Rudy no episódio seguinte, demonstrando toda a sua frustração, indignação consigo mesmo, a sua decepção consigo mesmo, sobre as falhas dele, e ele aceitando isso é algo fantástico, porque a gente vê um amadurecimento de personagem. Você vê esse amadurecimento e isso é importante, até porque muitas pessoas que vão assistir a obra vão se sentir representadas de alguma forma, porque isso reflete a nossa realidade aqui. Pode ser que em outras cidades, outros lugares do mundo não reflita. Aqui reflete mais justamente por esse âmbito estatístico que eu estou amplamente bem amparado. Então, assim, é muito importante a forma como ele coloca isso, porque é algo que o senhor Thunder da Pentecostal pede em todo o santo anime, que é o ponto de, primeiro, representatividade e o segundo ponto de verossemelhança. Então aqui eu tô fundamentando em dados estatísticos a verossemelhança de Mushoku. Vou te ajudar aqui, ó. Aqui no ARPEN, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, aqui os pais ausentes, né, crianças que são registradas com pai ausente, está em 6,9 em 2023. Então, tá aí, é um dado, Alto é um pra registro. É alto pra um caralho. Pensa na completude de quantas pessoas a gente tem em escala de milhões, pega 6%, é gente pra cacete. Então, assim, é muito importante a gente ter obras como o Mushoku, porque elas funcionam como uma estrutura importante, porque elas dão uma base estrutural para essas pessoas que estão envolvidas nesse contexto, porque elas passam isso, apresentam as resoluções, apresentam os conflitos, que criam essa associação e, obviamente, cria representatividade junto. Então, assim, é muito importante obras como o Mushoku, porque eles também trazem isso para primeiro plano, assim como o Pantera Negra é uma obra extremamente representativa para os negros. Então, assim, a gente precisa também ter essa classe bem apoiada nesse sentido, com relação a obras como o Mushoku, que também dão base para isso. Então, assim, é legal como o Mushoku constrói tudo isso, fundamenta tudo isso, ampara bem tudo isso, para a gente ter mais empatia com relação aos conflitos que ele apresenta em primeiro plano.
E esse episódio ele dá uma aula nisso de aproximação da família, uma família amplamente desestruturada, porque é pai, mãe, filho, empregada, filho com a empregada, mestra de magia, aí tem uma outra ramificação da avó, aí tem a neta da avó, que tá lá com o Ruth. Então, assim, é uma família amplamente desestruturada. Então, assim, é muito bem apresentado toda a linha genealógica sobre isso daqui. Então, assim, parabéns pra Mushoku, porque mais um bom episódio, mais um episódio bem fundamentado, apresentando tudo isso em primeiro plano. E um outro detalhe importante também é a questão da produção, porque aqui a gente teve boas cenas de ação, a gente teve cenas, assim, com a forma como ele apresentou de forma fluida as movimentações, a coreografia de batalha completamente distinta, o uso dos poderes, relacionou isso com o próprio ambiente, como as magias fundamentavam e mudavam com relação ao próprio ambiente onde eles estavam. Isso também é muito importante para você se sentir dentro da obra. Não só no ponto visual da animação, também no ponto sonoro, porque aqui a gente teve até uso de áudio 3D, mudando a equalização durante a cena, fazendo virar um ASMR de Mushoku. E fundamentando isso visualmente para que você tenha essa experiência audiovisual, você entre na cabeça do Rudius e dentro da cabeça do Rudius você sinta mais empatia e todo o sofrimento acumulado dele com relação a essa viagem de um mês. Esse passou-se um mês, teve time skip, mas o personagem ainda passou um mês. Então, assim, é muita coisa que foi feita em 2 episódios, avançou bastante coisa e agora a gente vai rumo ao clímax. Tá chegando no clímax, né? Tá chegando no labirinto. Sim, e não só chegando no labirinto, ele já tá lá no labirinto. Tá lá, porque tá chegou lá. no episódio, no outro já tá lá. Tá E lá, já tá lá com a maga de Araki. E assim, outro ponto importante também da direção é que como o Rudius é foda, né? Porque a coitada da Roxy tá lá lançando magia, falando frase, parece a Tosakarin tentando lançar magia, coitada. Tá lá, fala uma frase, fala outra, pra aí sair a magia. E não é que essa magia fosse poderosa não, tá atacando o espinho, pô. E não é um Limited Blade Works pra fazer chover espada também. E ela tá lá, cantando quase virando uma idol lá, uma diva pop, pra conseguir lançar a magia. O Rudius não, o Rudius chega, olha pra frente, levanta o cajado, que agora ele ergue, né? Ergue o cajado e voa espinho. E depois de lançar uma, mas voa mais. E depois voa mais, porra. Assim, ele é muito foda, cara. Assim, esse é um ponto também muito importante pra narrativa, pra ver como o personagem é foda. O como a autoestima faz diferença. Outra coisa que eu convertei há uns reviews atrás, como a autoestima faz diferença, porra. O pau sobe, tudo sobe, porra. Então, assim, esse também faz a parte da evolução do personagem, porque a autoestima é intrínseco, pô. Tu já viu jogador de futebol jogar futebol sem confiança? Todo mundo fala que o ponto mais importante para um jogador de futebol é ter confiança, para qualquer esportista, num ambiente competitivo. Imagina num ambiente de luta, de adrenalina, de ódio, de tão alto que são esses sentimentos pesados. Pô, tu precisa ter essa autoestima, tu precisa ter essa confiança. E agora ele tem, ele faz os cânticos lá, invoca as magias sem falar um A. Então, assim, ele também é extremamente forte e corrobora com a própria narrativa, que já havia estabelecido isso anteriormente. Então, assim, O pau tá Mas o pau tá confiante aqui mesmo, cara. Tá até fazendo cosplay de... Pô, o pau tá fazendo cosplay de Ichigo. Porra, tá fazendo do Ichigo aí, rapaz. Não, agora o pau tá comendo, pô. Então, assim, faz sentido que ele tá confiante pelo próprio contexto onde ele tá. Então, agora que ele tá do lado do filho dele, que ele tá conseguindo... Ele tá vendo tudo que ele fez de errado pra trás, ele tá conseguindo dar um ponto final nisso pra resolver. Então, assim, o ambiente, ele fica mais, assim, propício para com que a aventura siga de forma com menos conflito, no que é difícil não ter conflito, é tipo tu esperar que a grande família não tenha treta. É impossível, pô. O Carrara vai brigar, porra. O Carrara vai brigar, não tem como. Ele vai chegar lá e vai dar uma merda. Então, assim, não dá pra esperar que a grande família não tenha conflito, da mesma maneira que dá pra esperar que a família do Rude também não tenha conflito. Então, assim, tá tudo dentro dos padrões. Justo. É isso. É sobre isso? Não entendi essa pergunta, é sobre isso. É sobre isso. O Mushoku é sobre muita coisa, porque tem muita camada. Sim. Ele tem muita camada. Eu apenas coloquei uma camada aqui, que foi extremamente importante para desenvolvimento de personagem. E como desenvolvimento de personagem é algo
importante pra esse arco em específico. E aí eu falo de desenvolvimento, eu falo da construção do personagem, não da parte biológica, da anatomia nesse sentido, porque eu não tô falando do ser humaninho que tá crescendo dentro da Sylvie, eu tô falando do desenvolvimento do personagem no sentido narrativo, de escrita, que aí ele de fato... Mas tem um outro lado da criança, a criança tá crescendo lá e uma hora ele volta, um mesinho, tá com o teleporte, tá lá. E outra coisa importante, o teleporte foi lembrado ali, ele usou o teleporte pra ir, usa o teleporte pra ferrar Rox também. O conceito tá lá, tá estabelecido, tem o livro, fala que ainda tá no covil do teleporte, então, assim, tá tudo conectado, tá tudo bem respaldado. Outra aula de world building pra conectar todos esses pontos e criar a situação final que é literalmente a Saber chegando pra salvar o Emmett. O take aberto, esse amplo, é a Saber chegando pra salvar o Emmett. É o Saber chegando pra... O Emmett é a Rox? Sim. O Emmett é a Rox. E tá chegando pra salvar. Então, assim, parabéns. Parabéns, Mushoku, pela aula e também pela referência a Fate. Perfeito. Perfeito. Aí Bom perde ponto demais. por ser referência a Fate. Isso que é foda, né? Puta Né? vida, hein? E a visual nova, né? É visão nova ainda, Monark. Porra, triste, triste. Não é nem Mas- o melhor Fate, né? Né? E é o primeiro. Nem sempre o primeiro é o melhor, né? Então... Se fosse um Fate Ilha, aí faria jus, mas Não, é, mas né? pensa só. Se o primeiro é melhor, é triste isso. Triste. Não dá pra, É não dá pra triste, acabar é pelo triste. começo, né? Pois é, É, cara, pois é. O primeiro tem que ser o menos melhor. E dali pra frente só melhora. Né? Mas enfim. Tipo isso. o pai do Rudius, né? Começa em baixa, depois vai evoluindo, se desenvolvendo. Ele começa embaixo, depois vai pra cima, ele vai pro Calma, lado. Katana! Ele Ele cresce, vai, o pau cresce, entendi, pô. o pau cresce, O é pau verdade. cresce. Então, Calma, neste Katana! episódio, nós descobrimos que o pau cresceu. Sim, ele Parabéns. se O pau desenvolveu. melhorou, o O pau pau cresceu, amadureceu. amadureceu. Sim. O pau está ensinando sacanagens pro seu filho. Você vê que agora, porque como esse é ele intrínseco da família- apanhou tanto da vida, mas tanto da vida, que ele enfrenta situações extremamente duras e complexas, e ele tá lá. O pau tá firme e forte. Tá. Ah, ele não tava tão firme e forte, né? Tipo, ele... Não, mas é só chegar outro da família que daí já fica... Exatamente. Ele tava meio pra baixo, né? Aí, né, foi animado. O filho dele animou mas ele. a grande família anima mesmo. De fato. Mas é família. De fato. E aquilo, a família Greyroth se une pela base da safadeza. Então ele tem que se conectar com o pai de alguma forma. Não, quando eu sei tendo que ganhar poder pegando o peito, o Tânia tá passando pano. É Mas assim. aí, Ah, é a relativização estúpida dessa gente com problemas de moral, né? Foda, Uhum. De fato. foda. De fato. Quer fazer lacração em cima de tudo. Calma, a gente tem que fazer uma liga pra ele.